Fala, molecada, tranquilão? Eu sou o professor Jefferson, aqui dando aula de razões trigonométricas para o segundo ano. Então, o que seriam essas razões trigonométricas? Como a gente já viu antes, a ideia de trigonometria, ela vem o estudo em cima dos ângulos. E aqui a gente vai dar foco ao triângulo retângulo. Só para relembrar, o triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus. Nós temos um ângulo aqui que eu vou chamar de θ e outro de beta. Todo triângulo retângulo, os lados que formam esse ângulo de 90, eles são chamados de catetos. Tá? Então vou colocar aqui cateto, cateto. Só para ficar mais tranquilo o entendimento, vamos esquecer esse beta e vamos usar só esse como referência. O maior lado, que é o oposto ao ângulo de 90, é a hipotenusa. Aí vamos mudar os nomes aqui, só para ficar mais fácil. Vou chamar esse de A, esse de B e esse de C, só para a gente aproveitar. Beleza? E aí, no estudo anterior, que é a ideia do teorema de Tales, só para a gente pegar aqui, ó. Lembra que aqui é você pensando. Nós temos o teorema de Tales, retas transversais cortadas por paralelas. Ops. Vamos imaginar que essas retas paralelas formam um ângulo de 90 graus aqui. Então nós temos, na verdade, 3 triângulos retângulos nesse caso, mas pode ser adotado com reticências infinitos. Esse nosso ângulo é um ângulo θ que a gente está analisando aqui antes, beleza? Aqui é o A, B, C. Aqui a linha, B' e C'. A, 2 linhas, B, 2 linhas e C, 2 linhas, e assim segue indefinidamente. Tranquilo? Pensa aqui comigo. Como a gente viu no teorema de Tales, a razão entre os lados acaba sendo sempre igual. Então a razão A por B é igual à razão A' por B', que é igual à razão A 2 linhas por B 2 linhas. Na semelhança de triângulos, a gente viu que isso também se estende, no caso ali, ao outro lado C. Então, a razão C por C' é igual à razão A por A', que é igual à razão B por B'. Lembra? Sim, assim vai ficando sempre. Vamos voltar para cá então. Por essa semelhança, eu estou vendo que, referente a esse ângulo θ, que é igualzinho a todo mundo, a razão A por B é igual à razão A' por B', que é igual à razão A 2 linhas por B 2 linhas. Já fugimos aqui do pensamento, já estamos dando um passo um pouco além, que é igual a uma constante K. Eu poderia falar também até o contrário, B por A, B' por A', B 2 linhas por A 2 linhas é igual a uma constante K'. Eu poderia combinar isso de outra forma. C por A, C' por A', B' por A', C 2 linhas por A 2 linhas, e assim também é uma constante K 2 linhas, e assim segue. Então, galera, nessa ideia, utilizando esse raciocínio, eu estou vendo que a razão entre lados de um mesmo triângulo, que tem, no caso, uma mesma angulação θ entre eles, acaba sendo igual. E aí, a gente já está evoluindo para o estudo das trigonometrias, que a gente vai incluir seno, cosseno e tangente. Lembra desse detalhe lá do 9º ano? Então, estamos revendo agora. E aí, a razão entre cateto oposto ao ângulo e hipotenusa recebe o nome. Cateto oposto sobre a hipotenusa é igual ao seno do ângulo que eu estou usando de referência. Lembra que o cateto oposto é oposto ao ângulo. E aí então a gente tem o nome dessa razão, um nomezinho especial, que é o seno do ângulo θ. A mesma coisa vai ficar para o cosseno.
só que é o cateto adjacente. Ou seja, o cateto vizinho a ele, o que está abaixo dele, ó, sobre a hipotenusa. Cosseno do ângulo θ. E temos um terceiro caso que não estou mais usando a hipotenusa como razão, a combinação de cateto com cateto. E aí, cateto oposto sobre a hipotenusa é igual a tangente. E são essas três razões aqui as que a gente vai estudar agora. Apagador, apagando aqui o nosso pensamento, que já foi. Vamos deixar isso então um pouquinho mais claro. Escrevendo de uma forma um pouco mais resumida. Dado um triângulo retângulo, hipotenusa eu chamei de A, os outros catetos B e C, vou voltar com aquele beta que a gente apagou antes, eu sempre dependo de uma referência. Quando a referência é o ângulo θ, o cosseno do ângulo θ, o seno do ângulo θ e a tangente do ângulo θ vai ser, respectivamente, cateto adjacente sobre a hipotenusa, C sobre A, cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa, B sobre A, e cateto oposto ao ângulo sobre o cateto adjacente ao ângulo, B sobre C. Mas lembre-se que a referência usada foi esse ângulo. E se eu estivesse utilizando então a referência como sendo beta? A ideia é a mesma. Também vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa, B sobre A. Senos de beta, cateto oposto sobre a hipotenusa, C sobre A. E a tangente de beta é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, C sobre B. Beleza? Lembra que se eu somar os ângulos alfa com beta, eles fecham 90 graus. Essa é uma crocodilagem aqui que a gente tem que ter, que vai ajudar pra caramba e vai facilitar em alguns cálculos, a gente vai ganhar tempo. Então, eles são complementares, a soma deles fecha 90. Dá uma analisada. O cosseno de θ é exatamente igual ao seno de beta. Então, como alfa mais beta é igual a 90 graus, seno de θ é o cosseno de beta e vice-versa. Seno de beta é o cosseno de θ. Tá vendo? Esse cara é igual a esse e esse é igual a esse. E a tangente de θ é igual a 1 sobre a tangente de beta. Ou seja, eles são inversos. B sobre A e C sobre B. Acaba invertendo. Beleza? Nessa ideia do inverso, nós temos alguns inversos. Sobre o seno de θ recebe o nome de cossecante. 1 sobre o cosseno, é o inverso do cosseno, recebe o nome de secante. E 1 sobre a tangente recebe o nome de cotangente. Esse camarada ele tem cossec. Ficou meio zoneado. Cossec de θ. Esse é o sec de θ. Coteste de θ. E aí, a gente pode só nomear os inversos
ao invés de escrever 1 sobre seno, escreve dessa forma. Ao invés de escrever 1 sobre cosseno, escreve dessa forma, secante. 1 sobre tangente é a cotangente. Então a gente pode anotar aqui que a tangente de θ é a cotangente de beta. Eles são inversos. Beleza? Relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Olha, só para a gente saber como é que eu penso nisso aqui, como é que eu desenvolvo e chego nisso aqui. Dado meu triângulo retângulo A, B e C, e aqui eu tenho como ângulo θ, eu sei pelo teorema de Pitágoras que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Sei ainda que o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa A. Então, se eu multiplicar isso cruzado, ó, eu chego que C é igual a seno θ. Cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, B sobre A. Se eu multiplicar isso cruzado, A cosseno θ. Conhecendo B e C, eu posso substituir aqui em cima. A ao quadrado é igual, fazendo a substituição de B, A cosseno θ ao quadrado mais, fazendo a substituição de C, A seno θ ao quadrado. Ah, beleza. Então vamos desenvolver aqui, ó, só distribuir. A ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. A ao quadrado mais, vezes seno ao quadrado de θ. O A é o termo que se repete, tá vendo? Nesses dois lados eu posso colocar na evidência. E aí eu tenho que A ao quadrado é A ao quadrado que multiplica, só sobrou o cosseno e só sobrou o seno. Já que ele está se repetindo, eu estou fazendo a operação inversa da distribuição. Eu estou escrevendo a fatoração, colocando esse cara em evidência. Está multiplicando, vai passar dividindo. Ah, então A sobre A ao quadrado sobre A ao quadrado, é o cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. E eu sei que essa divisão são de números iguais, a divisão de números iguais vale 1. Logo, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, como nós tínhamos falado antes, é igual a 1. Beleza? Ah, pô, como é que eu uso isso? Qual uma aplicação legal para isso daí? Bem, normalmente você conhece um e quer descobrir o outro. Quando o camarada fala, por exemplo, que o seno de θ é igual a 3/5, eu quero saber quanto vale o cosseno de θ. Está vendo que eu não tenho ângulo, então não faço ideia de qual seja, mas eu sei que o cosseno desse ângulo é 3/5. Ah, beleza. Então, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ vale 1. Esse seno de θ é 3/5, como ele está ao quadrado, é 3/5 ao quadrado. Pô, beleza. Desenvolvendo, dá 9 sobre 25, mais cosseno ao quadrado igual a 1, passa para lá. 1 menos 9 sobre 25. Aqui não precisa falar, né? Só tirar MMC, fazer toda aquela situação de sempre. Tá? Tira o MMC de 1 e de 25, dá 25, divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Ou, como é um número misto, você pode multiplicar e subtrair. 25 vezes 1, 25, menos 9 por 25. Mas isso só porque é um número inteiro aqui, somado a um número racional do outro lado. Cosseno ao quadrado de θ, então,
é 16 por 25, cosseno de θ é mais ou menos a raiz de 16 por 25. Esse mais ou menos não é de aproximadamente, é de um positivo e outro negativo. Então, o cosseno de θ pode ser mais 4/5 ou pode ser menos 4/5, qualquer uma das duas respostas. Por enquanto, como estamos falando só de triângulo retângulo, vamos ficar com a positiva. Mas essa também é válida, beleza? Mas por enquanto ficaremos só com a positiva, já que a gente estava adotando os triângulos retângulos, que aqui é um ângulo agudo, maior do que, obtuso, maior do que 90. E aqui é um ângulo agudo, menor do que 90. Mas esse cosseno, ele tem alguns valores que já são pré-determinados? Sim. Nós temos alguns ângulos que são chamados de ângulos notáveis. Pensa aqui comigo. Quando eu tenho um quadrado, e esse quadrado ele tem todos os ângulos iguais a 90. Quando eu traço a diagonal de um quadrado, eu corto esse ângulo ao meio. Aqui então vira 45 e aqui vira 45. Aqui é 45 e aqui também é 45. Esse lado é igual a esse. E por Pitágoras, eu vou chegar que essa diagonal é L raiz de 2. Só desenvolver Pitágoras que vai dar tudo certo. Agora vamos pensar aqui. Cateto oposto sobre o cateto adjacente em relação ao seno. Então, o seno de 45 graus é igual a L sobre L raiz de 2. Posso cortar o L com L? E o seno de 45 é 1 sobre a raiz de 2, que não é usual, deixar assim não é legal, é feio. E aí a matemática é linda, então tem que mudar isso daqui. Fazendo a racionalização, multiplicando embaixo e em cima pela raiz de 2. Tá? Então, o seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2. E não tem mais o que ser feito. Então, esse é um valor já fixo, já pré-determinado. O seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, sempre. Se eu pensar com o cosseno, a gente vai ver que vai ficar igualzinho. O cosseno de 45 também é a cateto adjacente, que vale L sobre a hipotenusa, que é L raiz de 2. Aí você está vendo que é igual, então o raciocínio é análogo. 1 sobre a raiz de 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ah, então eles serão sempre iguais? Não. No caso do 45, eles são iguais. Não é sempre. E a tangente? Olha, a tangente do ângulo de 45 graus é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. L sobre L. Divisão de números iguais vale 1. Então a tangente de 45 é igual a 1. Ah, beleza. Então vou guardar isso daqui. Vamos pensar agora no 30 e no 60. Como já foi visto anteriormente, eu tenho um triângulo que é equilátero. Os três lados são iguais, os três ângulos também são iguais. 60, 60 e 60. Quando eu traço a altura desse cara, eu corto o ângulo lá em cima em dois ângulos iguais, que forma aqui um ângulo de 90. Essa é a altura. E nós vimos também que a altura é L raiz de 3 sobre 2. Olha, fazendo o ângulo de 60 como referência, cateto oposto sobre hipotenusa, relação do seno. Seno de 60 é o cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2 sobre hipotenusa L. Uma divisão de fração, galera. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ah, legal, se eu tenho em cima e embaixo números iguais, eu posso cortar, então eu posso cortar L com L. Daí, o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Esse também já é um valor fixo, não vai mudar. Vamos pensar no cosseno de 60.
cosseno de 60 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Lembrando que aqui na base ela foi cortada ao meio pela altura. E o cateto adjacente é L sobre 2. Cateto adjacente é L sobre 2 sobre a hipotenusa L. Outra divisão de fração. Repete o primeiro. Multiplica pelo inverso do segundo. Corta L com L. Cosseno de 60 é igual a meio. Faltou só a tangente. Vamos botar aqui a tangente pequenininha. Tangente de 60 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, deixa eu descer mais. Tangente de 60, L raiz de 3 sobre 2, L sobre 2. Repete o primeiro. Multiplica pelo inverso do segundo. Tangente de 60 é igual a raiz de 3 sobre 1, que vale raiz de 3. Ah, beleza, então já cheguei em seno, cosseno e tangente de 45 e seno, cosseno e tangente de 60. Só falta o de 30, mas o de 30 é simples. Lembra desse detalhe? 30 mais 60 fecha 90. E aí, com aquela crocodilagem que eu falei da gente ganhar tempo, ó, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Então, eles são complementares e dessa forma eu posso escrever de forma mais rápida. Apagando aqui só para a gente pegar um gancho. Seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E aí a gente viu que o cosseno de 60 vale meio. O seno de 60 é igual ao cosseno de 30. E aí eu vi que o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. E a tangente? Ah, a tangente é diferente. A tangente de 30 ela não é igual à tangente de 60. Ela é diferente, no caso ela é o inverso. Estava aqui nesse cantinho aqui que eu coloquei. Então, olha, ela é 1 sobre a tangente de 60. Ou seja, 1 sobre raiz de 3. Está aqui, ó. E aí vamos só racionalizar. Multiplicando embaixo e em cima pela raiz de 3. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3, raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9, que vale 3. Beleza? E aí eu consigo completar desses ângulos que são chamados de ângulos notáveis. E você deve lembrar dessa tabelinha famosa, seno, cosseno e tangente. 30, 45 e 60. Por ser péssimo cantor, não vou cantar, mas vou recitar. Mas vocês lembram dessa música? A tabela é sempre nessa ordem, né? 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. E você vai começar a contagem. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz onde não tem 1. A tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E aí, bota isso no ritmo de funk, de forró, de tudo que você quiser. Você consegue montar essa tabelinha aqui e decorar de forma rápida. Beleza? E é isso. Por enquanto, a gente tem esse assunto. Vou voltar já com alguns exercícios para ficar tudo melhor, bem mais claro para vocês. Beleza? Valeu!